Então, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar nós falamos na aula passada sobre algumas regras de derivação, né? Vamos treinar aqui rapidão algumas regras de derivação, ver se vocês lembram ainda, né? Cosme, qual é a derivada de 30? Cosme, derivada de 30? Zero, muito bem. Emanuele, certo, zero. Emanuele, a derivada de x elevado a 5. Bora, Emanuele. Vou pular. Franciele, derivada de x elevado a 5. 5x elevado a 4. Isso aí, muito bem. Yuri, derivada de e elevado a x. E elevado a x. Muito bem. Luan, derivada de 2x elevado a 3. 6x. Muito bem, 6x. Muito bem. Bom, então, nós vimos essas derivadas mais simples na aula passada, vimos regras soma, subtração. Agora vamos ver a regra do produto, quociente e a regra da cadeia. Então, a transparência já está aí compartilhada para vocês. Vou abrir aqui e vamos começar a aula de hoje. Então, a regra do produto. A regra do produto diz o seguinte: se f e g são ambas deriváveis, então a derivada de f vezes g nada mais é do que f de x vezes a derivada de g, mais g de x vezes a derivada de f. E também pode ser escrita dessa maneira. Na representação por linha, a derivada de f vezes g, né? Então, derivada, o símbolo aqui, a linha, de f vezes g. Vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, eu gosto de representar dessa maneira. A principal forma de representar a derivada que eu prefiro é essa daqui. Fica fácil memorizar, né? Eu chamo f de x da primeira função, g de x da segunda função. Então, a regra diz: deriva a primeira função, conserva a segunda, mais deriva a segunda, conserva a primeira. Exemplo. No caso, Então, é g de x multiplicar na derivada de f de x, né? Exato. Aqui está trocado em cima, né? Mas a ordem das parcelas não altera o produto, né? Então, eu posso colocar isso aqui primeiro, né? Que é a derivada de f vezes g, mais a derivada de g vezes f. Não altera. Então, eu prefiro essa representação aqui, de baixo, que fica mais fácil memorizar. Deriva a primeira, conserva a segunda, mais deriva a segunda, conserva a primeira. Então, está aqui. Se f é dado por x vezes e elevado a x, ou seja, eu tenho duas funções aqui. Eu tenho o x e o e elevado a x. Então, eu tenho duas funções. Eu quero a derivada dessa função f, que é formada por essas duas funções. Então, usando a regra, eu gosto de fazer isso, é para não confundir, porque aqui a gente chama de f vezes g, né? Duas funções. E aqui eu chamei de uma função só f, que é formada por outras duas funções. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de, quando eu dou alguma coisa assim, normalmente eu uso isso aqui, u vezes v. Então, esse primeiro é u, esse aqui é v. Então, a derivada é deriva a primeira, conserva a segunda, mais deriva a segunda, conserva a primeira. Então, deriva a primeira, conserva a segunda, mais deriva a segunda, conserva a primeira. Então, outra forma de representar
a derivada. Fica fácil memorizar. E aí, normalmente, eu sempre prefiro escrever primeiro a regra para depois fazer a derivada. Então, eu chamo U de x e V de E elevado a x. E aí, minha derivada f' de x nada mais é do que U'(V) mais V'(U). Então, faço aqui, posso fazer separado, né? Então, se U é x, quem é U'? Quem é a derivada de x? Alguém lembra, pessoal? 1. A derivada de x é 1. E a x elevado a 0, né? Exato, porque aqui x é como se tivesse x elevado a 1. Aí quando eu derivo, 1 desce, vezes x, 1 menos 1 fica 0. Todo número elevado a 0 é 1, então fica 1 vezes 1, que é 1. Então, por isso que a derivada de x é 1. A derivada de v é o próprio e elevado a x, né? A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, agora só é substituir na fórmula. Então, a derivada de f nada mais é do que a derivada de u, que é 1, vezes v, que é o e elevado a x, mais a derivada de v, que é e elevado a x, vezes u, que é x. Arrumando isso aqui, já terminou aqui, aqui já está feito. Então, aqui já é a resposta, mas a gente arruma isso aqui, né? Arrumando isso aqui vai ficar 1 vezes e elevado a x é o próprio e elevado a x, mas normalmente a gente coloca o x na frente do e, para não confundir, para de repente vocês escrevem um pouco errado, se de repente alguém escreve nas peças, escreve assim, e aí se atrapalha, fica achando que é x vezes x e diz que é elevado a x ao quadrado, e aí está errado. Então, porque é x vezes esse termo aqui. Então, normalmente a gente bota na frente. Então, fica x elevado a x. Só para arrumação, né? Então, arrumei isso aqui. A resposta já está feita aqui, já está certa aqui. Então, a gente arrumou para isso aqui. E ainda podemos arrumar mais um pouquinho. Esse termo aqui, eu posso colocar fator comum em evidência, que é o e elevado a x. E aí vai sobrar, daqui sobra 1, mas daqui sobra o x. Se a gente faz a distributiva, volta a ser a mesma coisa. E elevado a x vezes 1 é elevado a x. E elevado a x vezes x é x é elevado a x. E aqui é a resposta final. Então, a resposta final é essa aqui. E elevado a x vezes 1 mais x. Que é a mesma coisa que essa, que é a mesma coisa que essa. Então, observe que a parte de cálculo foi só saber a fórmula. Então, é importante sempre escrever a fórmula antes, para ficar fácil memorizar. Toda questão que pegar, você escreve a fórmula e depois faz a derivada das partes, né? Então, eu tinha U, fiz a derivada de U, deu 1. Eu tinha V, fiz a derivada de V, deu E elevado a x. E aí, só fiz substituir na fórmula. Pronto, acabou. Aqui acabou. Aqui daqui para cá é só arrumação, para deixar uma forma mais elegante. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Bem simples. Tem outra pergunta aqui. Vou ter que apagar essa parte de baixo aí. A pergunta agora é: encontre a enésima derivada. A enésima derivada fn de x. É a mesma fórmula, é o mesmo f, só que agora eu quero enésima, ou seja, eu quero uma derivada n qualquer. Então, eu fiz a derivada primeira. Eu quero para uma derivada n qualquer. Então, eu vou fazer aqui algumas derivadas para vocês verem o que é que acontece. Quem vai ser essa enésima derivada, né? Então, eu fiz a primeira,
Vou fazer a segunda e a terceira só para a gente ter noção o que é que está acontecendo quando eu não sei quem é a derivada que eu quero. Eu quero uma derivada n qualquer. Como é que eu faço para calcular essa derivada enésima? Então, eu já fiz a derivada primeira. Vou fazer aqui em cima. Vou fazer a derivada segunda. Então, a derivada segunda de x vai ser igual. Aí, para fazer a derivada segunda, eu pego o resultado da derivada primeira. Então, a derivada primeira resultou nisso aqui. Eu vou trabalhar com essa daqui, viu? Então, trabalhando com essa daqui, eu vou derivo essa mais a derivada dessa. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mais. E essa daqui é a derivada do produto. Observe que é um produto aqui. É x vezes e elevado a x, que a gente acabou de fazer. É essa derivada aqui. Eu estou querendo calcular essa daqui. Essa daqui é a mesma que essa. Ou seja, é isso aqui tudo. A derivada dessa é isso aqui tudo. É e elevado a x mais x é elevado a x, que a gente já fez, né? Então, vou botar aqui. É elevado a x mais x é elevado a x. Arrumando isso aqui agora, e elevado a x mais e elevado a x dá 2e elevado a x mais x é elevado a x. Arrumando mais um pouquinho, isso aqui resulta em, colocando e elevado a x em evidência, resulta em 2 desse, mais x do outro, né? Faço a distributiva, volta a ser a mesma coisa. Esse vezes esse dá 2e elevado a x. Esse vezes esse dá x elevado a x. Então, a derivada segunda, f duas linhas, resulta em e elevado a x, 2 mais x. Fazer só a terceira e a gente já dá para concluir quem é fn. Então, derivada terceira vai ser a derivada desse termo aqui, ou desse aqui, tanto faz. Então, vou fazer o desse aqui, viu? Então, a mesma coisa. Derivada da soma é a soma das derivadas, então deriva esse aqui, mais a derivada disso. Aqui é uma constante, 2, então só me preocupo com isso aqui. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, vezes 2. Então, isso dá 2 e elevado a x. Mais a derivada de e elevado a x de x vezes e elevado a x, está aqui. Essa derivada primeira que a gente fez aqui, que resultou em e elevado a x mais x é elevado a x. Então, resulta em e elevado a x mais x é elevado a x. Arrumando isso aí, eu tenho 2 elevado a x mais 1 elevado a x, dá 3 e elevado a x. Mais x é elevado a x. Arrumando mais um pouquinho, botando fator comum em evidência, é elevado a x, 3 desse, mais x. E aí eu tenho a minha resposta para a derivada terceira. Todo mundo entendendo até aí? Sim. Então, se eu perguntasse agora, quem seria a derivada quarta? Só o resultado final. Me fale o resultado final da derivada quarta. Como é que ficaria? 4 mais x. E elevado a x vezes 4 mais x. Então, se eu quisesse fazer a derivada quarta, olhando para cá, olha, a primeira resultou em e elevado a x, 1 mais x. A segunda, e elevado a x, 2 mais x. A terceira, e elevado a x, 3 mais x. A quarta derivada, de e elevado a x, de f de x, é e elevado a x, 4 mais x. A n, que é o que eu quero, então minha resposta aqui para n, fn, a derivada enésima de x, nada mais é do que e elevado a x, n, né?
mais x. Daí a resposta final. Observe que essa fórmula aqui serve para todas as derivadas que eu quiser agora, dessa função aqui. Então, para essa função, se eu quiser a derivada primeira, no lugar de n, eu coloco 1. E aí vai ficar 1 aqui, que é o resultado que a gente fez a derivada primeira. Se eu quiser a derivada segunda, no lugar de n, eu coloco 2. E aí vai 2 aqui, que está aqui, o resultado da derivada segunda. Se eu quiser a derivada terceira, no lugar de n, eu coloco 3. 3 aqui, 3 aqui. Está aqui o resultado da derivada terceira. Se eu quiser a derivada quarta, no lugar de n, eu coloco 4. 4, está aqui o resultado. Se eu quiser a derivada centésima, imagine, se eu não tenho essa fórmula aqui, para calcular a derivada centésima, tem que fazer 100 vezes. 1, 2, 3, 100 vezes para saber qual é a derivada. Não. Eu quero a derivada centésima, coloco 100 aqui, e 100 aqui está feita a minha derivada centésima. Então, normalmente, quando a gente pega uma derivada assim grande, a gente faz algumas para a gente ver qual é o padrão que está acontecendo, né? E o padrão que aconteceu foi esse. Para a derivada primeira, ficou entre parênteses 1 mais x. Derivada segunda, entre parênteses 2 mais x. Derivada terceira, entre parênteses 3 mais x. Então, para a derivada n, é e elevado a x, e entre parênteses, n mais x. Mais um exemplo, derive. Eu acho que eu vou para outra página, acho que a outra página está vazia. Derive f de x igual a 3x2 mais 5x vezes e elevado a x. Deixa eu ver se a outra página está vazia. Tá. Então, vamos fazer aqui. Então, meu f de x é igual a... Já esqueci. Vou voltar. 3x2 mais 5x. 3x2 mais 5x vezes e elevado a x. A mesma coisa, isso aqui eu vou chamar de u e esse de v. Então, daí eu tenho que meu u é dado por 3x2 mais 5x e meu v é elevado a x. Então, eu tenho isso aí. Como eu sei que eu vou precisar de u', então vamos fazer logo a derivada disso aqui. A derivada disso aqui, 3x2 vai dar 6x, né? O 2 desce multiplicando e diminui 1 grau. 6x mais a derivada de 5x é 5, né? Porque 1 desce, 1 vezes 5 é 5, diminui 1 grau, fica 0, x elevado a 0 é 1, então dá 5. E v' é a derivada mais fácil que existe, né? E elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, pronto. Agora eu vou botar na fórmula. Então, f' de x. Eu sempre gosto de escrever primeiro a fórmula. U'(v) mais v'(u). Então, U' é 6x mais 5. 6x mais 5. Bota entre parênteses, porque é tudo isso vezes v. Se não bota parênteses, só o 5 ficaria multiplicado por v. Então, bota entre parênteses, v é o e elevado a x, vezes e elevado a x. Mais, derivada de v é elevado a x, vezes u, que é 3x2 mais 5x. Então, a derivada acabou. É isso aí. Só que agora a gente vai arrumar isso aqui, né? Então, vamos dar uma arrumada nisso aqui. Fazer a distributiva. Isso é coisa do ensino médio agora. A parte do ensino superior foi até aqui. Até aqui, ensino superior. Eu tinha função, separei em u e v, fiz a derivada de u e de v, coloquei a fórmula da derivada do produto e resolvi. Agora eu vou arrumar, coisa do ensino médio agora. Então, f' de x é igual
distributiva vai ficar 6x elevado a x mais 5 elevado a x mais esse vezes esse, 3x2 elevado a x, 3x2 elevado a x mais 5x elevado a x. Vou procurar os termos semelhantes, que têm as mesmas variáveis. Eu só tenho esse termo aqui com esse. 6x elevado a x mais 5x elevado a x. Então, 6x mais 5x dá 11x. Então, 11x elevado a x. Esse aqui não tem ninguém junto, fica sozinho. E esse aqui também fica sozinho. Então, daqui eu fiz a distributiva, fiz a soma dos termos semelhantes. Acabou. Mas eu ainda posso arrumar mais um pouquinho. Tem E elevado a x, tem E elevado a x, tem E elevado a x. Vou botar fator comum em evidência. Então, E elevado a x em evidência. Sobra. Vou colocar na ordem crescente de potência, viu? Então, esse primeiro termo aqui é 3x2. Depois, 11x. Não precisava, viu? Para ficar mais organizado, mais bonito. 11x mais 5. Então, aqui é potência 2, x2, potência 1, x, e potência 0, é x elevado a 0, que é 1, né? 1 vezes 5 é 5. Então, botei de forma arrumada. Mas aqui já está certo. Aqui já está certo, aqui em cima já está certo. Aí anda mais um pouquinho, para organizar mais um pouquinho. Anda mais um pouquinho para organizar, né? Temos dois termos semelhantes. Então, eu posso somar. E, para ficar mais elegante, fator comum em evidência. Ok? Na prova, ou seja, nas atividades que eu passar, eu quero que faça pelo menos até aqui. Pelo menos até aqui é obrigação fazer. Por quê? A gente deve parar sempre na equação mais resumida. E observe que aqui eu tinha 4 elementos. Aqui eu tenho 3. Então, já resumiu. É a menor equação que tem. Aqui, o ideal seria parar aqui, né? Que continua tendo 3 elementos. 3 elementos, aqui continua tendo 3 elementos. 1, 2, 3. Porque está multiplicando com esse E elevado a x. Então, ou aqui ou aqui. O perfeito é aqui. Parar aqui embaixo. Mas, se não, no mínimo aqui. Então, está aí minha resposta. F' de x igual a E elevado a x vezes 3x2 mais 11x mais 5. Então, está aí minha resposta final. Dá um aviso aqui para vocês. Para quem não lembra, que eu sempre falo, as minhas questões, as atividades que eu passo são avaliações. Né? Vira e mexe, alguém pergunta, professor, e a prova, quando é que vai ser? A prova está sendo toda semana. Essas atividades que eu passo são atividades avaliativas. Então, são provas. Então, vocês devem responder a caneta. Não me responda a lápis. Tem muita gente entregando a lápis as atividades. É a caneta. Não adianta fazer tudo a lápis e circular de caneta. Ou então chegar aqui no final e escrever de caneta o final. É toda caneta, pessoal. Vocês têm tempo para isso. Vocês têm mais de 3 dias para resolver uma atividade. Então, pode fazer a lápis sem problema. Depois, passa limpa a caneta, fotografa e manda para mim. Em resolução, a imagem que vocês vão voltar para mim não é imagem, e sim arquivo PDF. PDF, ainda tem gente me mandando imagem. Imagem fica difícil de eu corrigir. Então, é PDF. Eu estou tirando ponto de quem está me entregando com imagem. Então, botar a foto e imagem, para mim, eu tiro ponto. A lápis, eu tiro ponto. É a caneta. Caneta azul ou preta. Ok? Ô, professor, Sim. eu faço geralmente a pergunta de uma cor e a resposta de outra. Tem algum problema? Não tem problema. O importante é que
seja a caneta, a resposta em caneta preta ou azul. Pode misturar as cores, pergunta de uma cor, responde de outra cor, mas a resposta tem que ser ou preto ou azul. Não faz de vermelha, não faz de laranja, não faz de amarelo. A resposta tem que ser ou preta ou azul. A pergunta você pode escrever da cor que quiser, não tem problema. Ok. A regra do quociente. Então, do mesmo jeito que a gente viu uma regra para o produto, se eu tenho duas funções se multiplicando, tem uma regra para o quociente, quando eu tenho uma função dividindo por outra. Então, se f e g são deriváveis, então a derivada de f sobre g é igual derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira sobre a segunda ao quadrado. Na forma de linha, na representação por linha, nós temos aqui a derivada de f sobre g, como eu disse, eu gosto sempre de botar o primeiro f primeiro. Então, deriva f vezes g, menos deriva g vezes f. Então, fica bem parecida com a regra do produto. Então, quando eu tinha aqui o produto f vezes g, quando eu tinha o produto, a regra por linha, a representação por linha era f' de x vezes g de x mais g' de x vezes f de x. Então, veja que é bem parecida. F' vezes g menos g' f. Então, a diferença é o sinal. Aqui é mais no produto, no quociente é menos. E, além disso, tem o g ao quadrado embaixo. Então, a multiplicação é direta, não tem nenhuma divisão. A divisão, além de trocar o sinal por menos aqui, ainda bota o g ao quadrado embaixo. Então, a regra é essa. Ou ainda, se preferir, chamar o f de u e o g de v, chamando o f de u e o g de v, eu tenho u'(v) menos v'(u) sobre v ao quadrado. Então, u'(v) menos v'(u) sobre v ao quadrado. Aqui é u'(v) mais v'(u). Então, aqui é bem simples. U'(v) mais v'(u). Aqui é u'(v) menos v'(u) sobre v ao quadrado. Exemplo. Y igual a x2 mais x menos 2 sobre x3 mais 6, que é a derivada de y. x2 mais x menos 2. Vamos escrever aqui. Y igual x2, esqueci. x2 mais x menos 2 sobre x3 mais 6. x3 mais 6. Então, meu y é esse. Então, esse meu y, eu vou chamar meu u do numerador, x2 mais x menos 2, e meu v do denominador, x3 mais 6. Então, como eu já sei que eu vou precisar, quem é que eu preciso no quociente? No quociente eu preciso do u', preciso do v' e também preciso do v ao quadrado. Então, já faço logo eles logo aqui separadamente, para não perder tempo. Então, quem é que eu preciso na minha regra? Eu preciso da derivada de u, preciso da derivada de v e preciso de v ao quadrado. Então, vamos lá. A derivada de u vai ser a derivada de x2 dá 2x, mais a derivada de x dá 1, e a derivada de menos 2 é 0. Então, não preciso colocar. Então, por isso que eu fiz com calma uma aula só para ver essas derivadas simples, para a gente não perder tempo agora, que a gente está vendo uma coisa mais complexa, né? Então,
Por isso que eu comecei a aula perguntando, qual é a derivada de x ao quadrado? Dá 2x. Derivada de x, 1. Derivada de menos 2, 0. Porque agora a gente faz rápido isso. Não precisa mais provar nada disso, não precisa botar na regra do limite. Isso foi a aula passada. E para a gente provar que isso resultava nisso, a gente tinha que aplicar a regra de limites, né? Agora é direta. A gente já aprendeu essa regra de derivação rápida. Então, derivada de x2 dá 2x, derivada de x dá 1 e a derivada de menos 2 é 0. Vamos por V. Derivada de x3 é 3x2, né? E a derivada de 6 é 0. Então, acabou-se. E agora eu vou pegar isso aqui ao quadrado. X elevado a 3 mais 6 ao quadrado. Normalmente a gente não mexe nessa parte de baixo. Normalmente a gente não mexe. Então, eu não vou nem mexer, vou deixar aqui. X elevado a 3 mais 6 ao quadrado. Vou deixar aqui. Então, vamos lá. Então, meu y', primeiro eu coloco a fórmula, como eu falei, é sempre bom primeiro colocar a fórmula para a gente memorizar a fórmula. U', V menos V', U sobre V ao quadrado. Então, o primeiro passo é sempre escrever a fórmula. Que aí a gente acaba memorizando de tanto escrever. Segundo passo, substitui por esses valores que a gente já fez aqui, essas derivadas. Quem é o linha? 2x mais 1. Como tem mais de um elemento, então a gente coloca entre parênteses. Então, 2x mais 1. Que vai ser vezes V. Quem é V? Esse elemento aqui. Então, tem mais de um elemento, então entre parênteses. x3 mais 6. Menos da fórmula. V'. Quem é V'? 3x2. Só tem um elemento, então não precisa botar parênteses. Então, vamos lá. 3x2. Vezes U. U tem mais de um elemento, entre parênteses. x2 mais x menos 2. Sobre V ao quadrado. V ao quadrado está aqui. x3 mais 6 ao quadrado. Praticamente acabou. Fiz o quê? Eu tinha o meu y, separei meu y em u e v, fiz essas derivadas, botei quem é o meu v ao quadrado, botei a fórmula de derivada e fiz a substituição. Então, praticamente acabou. Só que agora a gente vai arrumar isso aqui. A gente tem que ver se tem alguma coisa para se cortar aqui, quando a gente fazer a distributiva aqui, para reduzir. Então, a gente sempre procura fazer uma equação mais simplificada possível. Então, por isso que a gente tem que continuar para simplificar. Né? Então, é como a gente fazer uma conta assim. Né? Vamos botar aqui. 3 vezes 5 vezes 2, dividido por 6. Então, se eu tenho essa conta aqui, eu não vou parar aqui. Eu vou fazer a conta. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Aí, 30 sobre 6. Não vou parar aqui. Dá para simplificar. Então, 30 dividido por 6, 5. Então, sempre a gente procura dar o resultado mais simples possível. Então, por isso que a gente não para aqui. A parte da derivada acabou. Mas, a gente tem que dar o resultado mais simples possível. Então, vamos fazer as distributivas lá em cima, para ver se dá para simplificar. Embaixo não mexe. x3 mais 6 ao quadrado. Então, vamos lá. Esse vezes esse. X com x3, conserva a base, somos expoente. Aqui é 3 e 1, fica 4. Então, 2x4. 2x4. Foi esse vezes esse. Agora, esse vezes esse. 2x vezes 6 dá 12x. 12x. Agora, esse vezes esse. 1 vezes x3 é x3. E 1 vezes 6 é 6. Agora, para cá. Esse com esse. x2 com x2 dá x4. Conserva a base e somos expoente. Então, 3x4 com o menos. Então, menos
3x4. Esse com esse, x2 com x1, dá x3. Como tem menos, menos 3x3. E esse com esse, 2 com 3, 6, menos com menos dá mais 6x2. Agora vamos ver os elementos que têm a mesma potência, né? Então eu tenho x4 aqui e x4 aqui. Então, 2 menos 3 dá menos 1x4. Então vai ficar menos x4, que foi esse elemento com esse. x3 eu tenho esse e esse. Então, 1 com menos 3 dá menos 2. Menos 2x3. X2 só tenho esse aqui, né? Mais 6x2. X1 eu tenho esse aqui, 12x. Mais 12x. E x0 eu tenho esse aqui, mais 6. Embaixo é só repetir, já que não vai cortar nada. E aqui observe que aqui, se eu fosse fazer quadrado primeiro, isso aqui daria grau 6. Ficaria 3 vezes 2, 6, x6. Então, não tem como cortar nada aqui. Em cima, o maior grau é 4. Então, por isso que a gente não abre embaixo, porque não vai simplificar em nada. Então, só vai aumentar o número de elementos. Então, a gente deixa assim mesmo. Ô, professor, e na conta de cima ali, quando a gente ainda não fez, a gente só montou, daria para cortar o x ao cubo mais 6? Não. Não? Não dá para cortar, porque eu tenho uma subtração aqui. Não só tem produto. Se só tivesse esse vezes esse, em vez de menos aqui fosse vezes. Então, se fosse tudo produto, eu tenho produto aqui, mas eu tenho um sinal de menos aqui. Se tem sinal de menos ou mais, eu não posso cortar. Se fosse vezes aqui, eu poderia cortar esse daqui com um desses aqui. Então, ficaria só 2x mais 1 vezes 3x2 vezes isso aqui, sobre isso aqui com grau 1. Mas como tem menos e mais, não pode cortar. Então, faz a distributiva. Faz a distributiva, depois soma ou subtrai os termos com a mesma potência e termina. Então, observe que aqui eu tinha quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu reduzi. Foi o máximo que eu pude. Aqui não tem mais o que ser feito. Não dá para reduzir mais. Então, esse é o resultado mais simples possível. Então, para aqui. Aqui estava certo? Estava certo. Aqui estava certo? Estava certo. Mas a gente sempre dá o resultado mais resumido possível. O mais resumido é esse. Ok. Regra do produto e quociente feito. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não. Regra da cadeia. Então, suponha que você precise derivar a função f de x igual a raiz de x2 mais 1. As formas de derivação que nós aprendemos anteriormente não nos permite calcular essa derivada. Não tem como calcular essa derivada, porque aí não tem um produto, não tem um quociente para ser resolvido, não tem uma soma, uma subtração. Tem uma função dentro da outra. Eu tenho duas funções aqui. Eu tenho essa função e tenho, ou seja, eu tenho uma operação dentro da outra. Eu tenho essa operação de soma e essa operação de raiz. Então, observe que f é uma função composta. Se assumirmos f, ou y igual a f de u, e raiz de u, e f de u igual a raiz de u, e u igual a g de x, que é x2 mais 1, então podemos escrever y como f de x, que é igual a f de g, ou seja, uma função FOG. E nós sabemos como derivar tanto f como g. Então, porque a gente aprendeu, são duas funções separadas. Então, se o meu f de u for raiz de u e meu u for g de x, que é x2 mais 1, então, se eu tenho duas funções, f de u
igual a raiz de U. E G de X igual a X2 mais 1. Eu sei resolver elas duas separadas. A derivada disso aqui é fácil, né? G' de X, a derivada de X ao quadrado dá 2X, a derivada de 1 dá 0, então tá feito. Essa daqui também eu sei, a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de derivada, que nós aprendemos que a derivada de raiz de X, isso aqui é a mesma coisa que ser, ou raiz de X é a mesma coisa que ser X elevado a meio. E aí, se eu quero derivar isso, é a mesma coisa de derivar isso. E a derivada disso é a derivada da potência, né? A potência desce, diminui 1 grau, 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. E aí, esse 1 meio, como está negativo, ele desce para ficar positivo. Então, em cima fica 1, embaixo fica 2x elevado a meio. Desce para ficar positivo. E x elevado a meio é raiz de x. Então, isso resulta em 1 sobre 2 raiz de x. Ou seja, a derivada de u, f de u, se a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, a derivada de raiz de u vai ser 1 sobre 2 raiz de u. Então, eu sei fazer essas derivadas separadamente. Então, se g for derivável em x e f for derivável em g, então a função composta, FOG, definida por f de g de x, é derivável em x. E f' é dada pelo produto. Derivo a função maior em g vezes a função de dentro. Então, ou seja, eu derivo a função maior de todas vezes a derivada do argumento, a derivada de quem está dentro dessa função. Então, eu derivo a função vezes a derivada de quem está dentro. Na fórmula de Leibniz, diz isso. dy dx é dy du vezes du dx. Então, eu derivo y em relação a u, já que eu digo que y é variável de u, eu disse que y é função de u, por isso que é dy du, e derivo u em relação a x, porque u é função de x. U depende de x. Então, eu derivo u em relação a x. E observe que se a gente usar o conhecimento do ensino médio, dy dx, se fosse um número vezes outro número aqui, sobre um número, sobre outro número aqui, esse número está multiplicando e dividindo. Volta a ser dy dx. Volta a ser dy dx. Então, é válido esse tipo de resolução. Eu querendo derivar dy dx, eu faço dy du vezes du dx. Que é a mesma coisa que eu estou fazendo apenas dy dx. Só que eu não consigo fazer esse dy dx, eu não sei fazer. Então, eu faço dy du, que eu sei fazer, que é fácil, e também faço du dx, que também é fácil. E faço a multiplicação desses dois resultados. A demonstração da regra da cadeia. Então, seja du a variação entre u, correspondente à variação de ΔX, em x. Ou seja, du, ele é função de x. Então, a variação de u vai ser g de x mais ΔX menos g de x. Né? É aquela fórmula lá do cálculo de limites, né? Eu quero calcular o limite de x mais ΔX menos g de x. Então, o meu ΔU é o meu g de x mais um ΔX menos g de x. E a variação em y é meu f, y é f, né? F de u mais ΔU menos f de u. E podemos escrever dy dx como limite de dy dx, né? dy dx nós vimos que é o cálculo de limite de dy dx quando ΔX vai para zero. Mas nós sabemos que dy dx a gente pode separar em dy du vezes du dx, que a gente viu nesse instante lá, na outra transparência, né? dy
dx, eu posso dizer que é dy du vezes du dx. Observe que se eu cortar, volta a ser dy dx. Então, eu posso calcular assim, dy du vezes du dy. O limite do produto é o produto dos limites. Então, eu posso aplicar limite nesse vezes o limite desse. Então, limite dy du, quando ΔX vai para zero, vezes limite du dx, quando ΔX vai para zero. E aí, isso aqui nada mais é do que a derivada de y em relação a u. E aqui, a derivada de u em relação a x. Então, apareceu dy du dx, que foi a fórmula anterior. Então, está provado a nossa fórmula da regra da cadeia. A regra da cadeia na forma de linha é desse jeito, né? Fog de x, a derivada, é derivo f em relação a g, vezes g em relação a x. Voltando para o nosso problema inicial. Eu quero calcular a derivada dessa função. Então, o meu f depende de g. Eu vou fazer da seguinte maneira. Vou chamar o que está dentro de u. Então, o meu u é igual a x2 mais 1. E aí eu vou ter um f de u. O meu f de u nada mais é do que raiz de u. Então, meu f de u é raiz de u. Porque meu f de x é raiz de x2 mais 1. Como eu chamei x2 mais 1 de u, então eu tenho f de u igual a raiz de u. Então, eu tenho isso aqui. Então, para eu calcular essa derivada, a derivada de x, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a derivada de u, vai ser a derivada de u, vezes a derivada de f de u, né? Vezes a derivada de u. Vezes a derivada de u. Então, a derivada de f de u, vezes a derivada de u. Então, fazendo essas derivadas logo aqui, a derivada de u dá 2x, né? Que a derivada de 1 é 0. E a derivada de f de u é 1 sobre 2 raiz de u. A gente já viu na outra transparência, eu já mostrei como foi que apareceu, né? A derivada de raiz de 1 é 1 sobre 2 raiz de u. Então, isso aqui vai resultar em 1 sobre 2 raiz de u vezes a derivada de u, que é 2x. Então, isso aqui resulta em 2x vezes 1, dá 2x, embaixo, 2 raiz de u. Só que a minha derivada é em função de x, aí. É em x. Então, tem que ser x e não u. Então, eu volto para substituir. Quem é u? É x2 mais 1. Então, eu vou ter 2x em cima, e embaixo 2 raiz de x2 mais 1. 2 está multiplicando e dividindo. Eu posso simplificar. Simplificando, acaba a questão. É x sobre raiz de x2 mais 1. Está aí feita a derivada. Tem outra maneira de fazer isso, professor? Tem. Vou fazer de forma um pouco mais direta. Eu quero calcular essa derivada aqui. Então, o que é que eu faço? Isso aqui, tudo que está dentro, eu chamo de argumento. Como se fosse uma coisa só. Então, em vez de pensar em x2 mais 1, eu penso o meu f como se fosse, né? Porque raiz, né? Raiz é a mesma coisa que ser uma potência, né? É x2 mais 1 elevado a meio, né? Então, eu quero fazer, em vez de eu quero fazer essa derivada, que é a mesma coisa de eu querer fazer essa derivada aqui. Então, eu considero isso aqui como se fosse uma coisa só, como se fosse um x, por exemplo. X, tudo isso aqui fosse x. X elevado a meio, qual seria a derivada? Seria 2 raiz de x, se isso aqui tudo fosse x. Então, eu penso assim, eu esqueço que isso aqui é uma função e penso em uma coisa só. Então, de forma direta, eu quero derivar isso aqui. Eu faço o seguinte, considero como se fosse uma coisa só, então isso aqui é 1 sobre 2
raiz, né? Porque volta a ser raiz, a potência, quando desce, volta a ser raiz. Raiz de quem? De tudo isso aqui. Quem é isso aqui? É ele mesmo. x2 mais 1. Vezes. Então, primeiro eu faço a derivada da função maior. Então, é 1 sobre 2 raiz disso aqui, vezes a derivada disso aqui, a derivada do argumento. Então, vezes a derivada do argumento. A derivada de x2 mais 1, vou botar assim, vezes a derivada de x2 mais 1. Arrumando, continuando, né, quando eu não fiz essa derivada. Então, isso é 1 sobre 2 raiz de x2 mais 1, vezes a derivada de x2 mais 1 é 2x, né? Porque a derivada de 1 é 0. Então, isso aqui dá 2x. Corto 2 com 2 e faço a multiplicação por 1. Em cima fica x, embaixo fica a raiz de 2 mais 1. Então, vocês podem fazer assim direto, sem fazer a substituição por u. Sem fazer essa substituição aqui por u. Então, vocês podem fazer direto assim. Primeiro, transforma a raiz em potência e faz a derivada. A derivada de qualquer potência de meio é meio raiz do que está aqui. Né? Raiz de x2 mais 1. Vezes a derivada do que está aqui. Então, vezes a derivada disso aqui. A derivada disso aqui dá 2x. Faz a simplificação, terminou. Dá igualzinho a esse. Então, vocês podem fazer as duas maneiras. Ou separa em u e f de u, faz a derivada de u e faz a derivada de f de u e substitui, porque a fórmula é sempre f de u' vezes u'. Então, a derivada da função grande vezes a derivada do que está dentro. E aí substitui. E lembrar de substituir o u pelo o valor dele, né? Substituir o u pelo valor dele. A gente só chama de u para ficar mais simples a derivada, para não se atrapalhar. Então, aqui é como se fosse um u. Então, u elevado a meio é 1 sobre 2 raiz de u. Só que u é isso aqui tudo. Então, repete. x2 mais 1. Vezes a derivada do que está dentro. Derivada de x2 mais 1 dá 2x. Alguns exemplos aqui. Apesar da gente não ter falado ainda das derivadas trigonométricas, vou botar aqui dois exemplos interessantes. Vou botar logo eles aqui. É só, né? Esses dois exemplos interessantes. A derivada de seno de x ao quadrado e a derivada de seno ao quadrado de x. Então, rapidinho aqui, eu vou botar aqui quem é a derivada de seno. A gente sabe não. A gente vai ver na próxima aula que a derivada do seno de x é cosseno de x. Na próxima aula a gente vai ver isso. Então, por enquanto, só basta saber isso. A derivada do seno é cosseno de x. Só que aqui é uma função dentro da outra. Eu tenho seno e dentro dele eu tenho x ao quadrado. A minha principal função é essa daqui. É seno. Então, é como se fosse aqui, seno de u. Então, a derivada de seno de u é cosseno de u. Certo? Se a derivada de seno de x é cosseno de x, a derivada de seno de u é cosseno de u. Só que u, ele é uma função, que é x ao quadrado. Então, a derivada do seno de u, na realidade, ficaria o quê? Deixa eu apagar isso aqui, para ficar mais didático. Então, para ficar de forma mais didática, a derivada de seno de 1, já que u é uma função de x, seria a derivada de seno de u vezes a derivada de u. A minha fórmula é essa, a derivada da função vezes a derivada do argumento, já que o argumento é uma função. Então, isso aqui eu tenho. Quem é a derivada de seno de u? Se a derivada de seno de x é cosseno de x, a derivada de seno de u é cosseno de u. Cosseno de u. Vezes a derivada de u. A derivada de u é 2x. Só que a gente sabe que u é quem? X ao quadrado. Então, aqui já terminou. A gente só precisa substituir o u, né, por x ao quadrado. Então,
o meu resultado aqui de derivada, meu y', vai ser igual. A gente nunca deixa assim, hein? Quando tem uma função trigonométrica, a gente passa o que não é função trigonométrica para frente. Então, vai ficar 2x vezes cosseno de u. Quem é u? É x ao quadrado. Então, está aí minha resposta. A derivada de seno de x ao quadrado é 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Se eu fosse resolver, como eu falei anteriormente, de forma direta, então eu tinha y igual a seno de x ao quadrado. Então, eu quero a derivada de seno de x ao quadrado. Eu quero essa derivada. Então, a minha principal função aqui é o seno. Porque isso é o argumento de seno. x2 está dentro do seno. Então, a derivada é a derivada do seno, que é cosseno, repete o argumento, vezes a derivada do argumento, vezes a derivada de x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x. E aí, acabou. É só arrumar agora, porque a gente não bota esses termos juntos, que é para ninguém confundir, querer fazer essa multiplicação aqui, ó, x2 vezes x e dizer que é 2x3. Não, porque esse 2x está multiplicando com a função cosseno. Então, é 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Por isso que a gente não bota eles próximos, para ninguém confundir e querer fazer essa multiplicação. Então, por isso que a resposta é assim, que a gente apresenta. 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Está aqui, ó. 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Então, vocês veem qual a maneira que vocês preferem resolver. Se é dessa maneira ou de forma direta. Observando, analisando quem é a principal função. A principal função é seno. A derivada de seno é cosseno. Então, fica cosseno dele vezes a derivada dele. A derivada de x2, de que está dentro. É cosseno. A derivada de seno é cosseno do argumento vezes a derivada do argumento. A derivada de x ao quadrado é 2x. Nesse caso aqui, isso aqui é como se tivesse, é a mesma coisa que ser isso aí. Seno de x ao quadrado. Seno ao quadrado de x é seno de x ao quadrado. Então, a principal função é a potência. Então, eu faço a derivada da potência, depois vezes a derivada do argumento, de quem está dentro. Então, a derivada de y vai ser igual à derivada de seno de x ao quadrado. Ou seja, eu quero essa derivada aqui. Porque seno ao quadrado de x é isso, é seno de x ao quadrado. Então, a principal função é a potência. E como é que a gente faz a potência? Quem é a derivada de x ao quadrado, né? 2x. Então, a derivada de seno de x ao quadrado vai ser 2 seno de x. Porque se aqui fosse só x, quem seria a derivada de x? Seria 2x, né? Porque diminui 1 grau, né? Então, se tivesse escrito x ao quadrado, eu quero a derivada é 2x, não é isso? Então, ó, eu penso isso aqui como se fosse uma coisa só, como se fosse um x. Então, a derivada de seno de x ao quadrado é 2 seno de x, porque diminui 1 grau, ficou só o seno de x. Pode, se quiser botar, pode botar. Entre parênteses, elevado a 1. Aí, vezes, a gente tem que se lembrar, vezes a derivada do argumento. A gente deriva a função maior, dá 2 seno de x, vezes a derivada do argumento. Quem é a derivada do seno? A gente aprendeu que é cosseno de x. Então, vezes cosseno de x. Então, o meu resultado é esse. 2 seno de x, cosseno de x. Observe que parece ser duas funções muito iguais, mas bem diferentes. E os resultados são bem diferentes. A derivada de seno de x ao quadrado resulta em 2x cosseno de x ao quadrado. A derivada de seno ao quadrado de x resulta em 2 seno de x cosseno de x. Ok? Próxima aula a gente vai falar só sobre funções trigonométricas, derivada das funções trigonométricas. Mas eu já quis, logo hoje, falar sobre a regra da cadeia, que a gente vai trabalhar muito a regra da cadeia com funções trigonométricas. E a gente encerra a aula de hoje, eu acho. Ok, pessoal. Dúvidas? Não, né?